E aí, gente, tudo bem? Bom, vocês pensaram que eu não iria voltar, mas eu voltei. Bom, e hoje eu vim falar de um assunto um pouco delicado, um assunto que eu já tinha vontade de falar com vocês, porém eu ficava um pouco receosa do que as pessoas iam achar, como é que as pessoas iam reagir a isso. Mas eu resolvi gravar esse vídeo no sentido de conscientizar e informar as pessoas um pouco sobre o meu problema e incentivar as pessoas que estão em situação de sofrimento, como eu já tive, a buscarem uma ajuda, que elas possam ver que tem saída, que tem tratamento, que a gente pode melhorar sim, pode progredir. Bom, eu fui diagnosticada no final de 2018 com um transtorno de bipolaridade. E aí, muitas pessoas não entendem o que é a bipolaridade. Elas acham que é tipo, hoje eu quero cabelo curto, amanhã eu quero cabelo longo. E é muito mais complexo do que isso. Então eu vou fazer um breve relato sobre o que é a bipolaridade, né, o transtorno bipolar. Dentro do que eu estudei sobre o assunto, porque eu não sou profissional de saúde, mas como eu tenho esse problema, eu acho que eu tenho que saber um pouco sobre isso e falar um pouco da minha experiência pessoal, como é que eu enfrento isso. Bom, eu trouxe a minha cola, como vocês sabem, é coisa de professora. O transtorno bipolar, ele é uma oscilação do humor entre dois extremos. Então, eu tenho a hipomania, que é como os profissionais de saúde, os psicólogos e os psiquiatras chamam, e eu tenho o estágio da depressão. Como assim hipomania e depressão? Então, existem fases de uma pessoa que sofre com transtorno bipolar em que ela está extremamente eufórica, ou ela está muito nervosa, ou ela está irritadiça, e ansiosa. Então, isso é a hipomania. Então, isso pode levar muitos dias, muitos meses. Não é só tipo um dia para o outro, não. E episódios de depressão, né, que é uma depressão um pouco diferente da depressão que vocês costumam conhecer. Então, a pessoa, ela tem... ela não sente vontade de comer, ela sente vontade de comer muito, ela não tem vontade de tomar um banho, ela não tem vontade de levantar da cama, ela não consegue fazer nada, não consegue se concentrar. Então, esses são alguns dos sintomas. E assim, as crises de uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade, elas podem ser leves, moderadas e graves, né? As graves, elas podem levar a pessoa até, no caso, a algum tipo de internação. E o transtorno de bipolaridade, segundo as pesquisas que eu fiz, ela afeta 1 a cada 70 brasileiros, né? Então, assim, é um transtorno que tem uma incidência muito grande. Ela pode acontecer tanto em homens como em mulheres, só que em homens ela se apresenta de forma mais rápida, certo? Então, uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade, ela tem um pensamento acelerado, ela é muito impulsiva, né? E o diagnóstico ela é feito por um profissional, um psiquiatra. Então, existem uma série de fatores, ela se parece muito com outros transtornos, como por exemplo o borderline, mas é uma característicazinha, prestar atenção que você vai saber se você é bipolar ou não. E assim, não existe uma causa, né? Mas existe uma certeza de que existe uma predisposição genética. Então, se eu tenho um parente de primeiro grau, então provavelmente eu possa ter bipolaridade também. Mas isso também existem outros fatores, como a questão do ambiente, a questão do estresse. Então, várias coisas vão influenciar na vida de... E como é que eu faço o tratamento de bipolaridade? Bom, como é uma oscilação de humor drástica, né? Como eu falei para vocês, nós fazemos o uso de um estabilizador de humor, geralmente um ansiolítico, né? No meu caso, eu uso o valproato de sódio, que é o Depaquene, para quem não conhece, que é um ansiolítico relativamente comum. Dependendo do seu nível de crise, você pode tomar também associado a ele um antidepressivo, certo? Mas isso aí depende muito do seu nível, do seu estágio de bipolaridade, depende muito também do tratamento que você está fazendo. Aliado a isso, também você pode procurar outras alternativas. Então, você pode fazer terapia, você pode fazer atividade física. Então, existem várias maneiras de você combater. A bipolaridade, ela não tem cura, né? Infelizmente, ela não tem cura. O que eu posso fazer é buscar um tratamento para que esses sintomas e essas crises, elas fiquem mais espaçadas e mais leves, né? Fora isso, você pode levar uma vida completamente normal como qualquer outra pessoa que não tenha um transtorno de humor, certo? Falando um pouco da minha experiência, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, desde criança, muito temperamental, um gênio muito forte, muito elétrica, muito ansiosa.
Então, quando eu fui entrando na adolescência, isso influenciou muito na minha vida. Então, a minha primeira crise, né, eu tive com 17 para 18 anos. Né? Eu sofri uma pressão muito grande por conta do vestibular, não consegui passar no primeiro momento. E aí foi quando eu tive a ideação suicida, que é um dos estágios da depressão, quando você está na fase depressiva da bipolaridade. Depois disso eu tive um espaço, né, porque você fica um período assintomático, é como se você não percebesse os sintomas ali, eles não ficam tão presentes, tão evidentes. E aí a minha segunda crise eu tive 22 anos, com 22 anos eu estudava em Picos, e aí eu também tive ideação suicida, logo após eu tive com 23, né, então deu um espaço de tempo, depois elas começaram a ficar constantes. Depois que eu voltei para Oeiras, eu tive um espaço maior, e a minha segunda crise eu tive com 27 anos, e depois eu tive uma outra crise ano passado com 28 anos, que foi quando o Dr. Vicente, que é o psiquiatra que me atendeu no Centro de Assistência Psicossocial aqui de Oeiras, ele fez o diagnóstico de transtorno de bipolaridade. No primeiro momento não foi fácil para mim aceitar, né? Porque eu tinha vergonha de falar, como é que eu ia falar para as pessoas que eu era bipolar? As pessoas iam achar que eu era louca. Então eu achava que eu não ia ter amigos, que eu não ia ter mais um namorado, ninguém ia se interessar por mim porque ia ter medo de mim. E então isso para mim no começo foi extremamente difícil, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a terapia, era muito difícil porque eu não conseguia me abrir para minha psicóloga. Porque quando você vai procurar a terapia, você acha que o psicólogo ele tem que te apontar resolver todos os seus problemas. E na verdade não é bem assim. O papel do psicólogo é te escutar mesmo. Então eu escuto muita gente dizer que quando procura a terapia, ele diz, mas ele só me escutou. Mas o papel dele é esse. Ele vai te escutar e tentar te mostrar que caminhos você pode seguir. Mas você tem que escolher o seu caminho, né? E a terapia para mim foi extremamente importante, né? Eu deixo um espaço aqui de agradecimento à minha psicóloga, a Erika Mello, que foi muito... Eu vou tentar fazer esse vídeo sem chorar. Eu queria agradecer a Erika Mello, que foi a minha psicóloga, né? Que sempre foi muito atenciosa, que quando precisou dar aquele puxão de orelha, ela puxou, me deu um choque de realidade. O Dr. Vicente, que foi o psiquiatra que me atendeu, a Virginia Pinheiro, né, que é amiga pessoal, também é profissional de psicologia, que também me ajudou bastante a lidar com isso, e a Janaína, que não é nem amiga, é irmã, que também é psicóloga, e também me ajudou bastante. E eu gostaria de agradecer, eu não queria chorar. Eu gostaria de agradecer aos funcionários do CAPS, né, o Centro de Assistência Psicossocial de Oeiras, e em especial eu gostaria de agradecer a Delmário Veras, que é assistente social lá do CAPS, que é uma pessoa super prestativa, que quando eu cheguei lá pedindo ajuda, ela fez tudo, ela agilizou tudo. Então toda a equipe do CAPS, ela tá de parabéns, né, por assistência que me deu e dá a outras pessoas que sofrem de algum transtorno de humor. Certo, gente? Então, assim, não é fácil, mas eu busco ajuda de todas as formas. Então, eu faço a minha terapia. No começo, eu fazia 2 vezes na semana, depois passou 1 vez por semana. E como eu estou numa fase de estar controlada, eu faço 1 vez a cada 15 dias. Por conta da pandemia, ela está um pouco quebrada, né? Eu também estou buscando fazer atividade física, porque a pessoa com transtorno bipolar, ela precisa ter um sono regular. E eu tenho um pouco de dificuldade para dormir. Então, eu estou fazendo um treino funcional, por conta da pandemia, a gente não tem academia, então eu optei pelo treino funcional. Eu também busquei uma ajuda religiosa, como vocês já sabem, eu sou espírita, e dentro da casa espírita também tem um apoio muito grande do grupo, me acolheram super bem, entendem o problema, me apoiam, se eu mudo de comportamento um pouquinho, então eles já estão preocupados, querendo saber como eu estou, então me ajuda muito a questão do espiritismo, e também a minha força de vontade, né? Eu quero melhorar, eu estou melhorando, eu percebo mudança e eu passei a me conhecer melhor, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito dependente afetivamente e eu estou buscando trabalhar isso em mim. Então, no final desse vídeo, um pouquinho da minha vida,
Eu queria dizer pra vocês que eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, eu faço tudo o que outra pessoa faz. Eu gosto de dançar, eu gosto de sorrir, gosto de brincar, gosto de ir pra um quebra, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de namorar, eu faço qualquer outra coisa. A diferença é que eu preciso ter uma atenção maior com os sintomas que eu apresento por conta da bipolaridade. E eu gostaria de encerrar esse vídeo deixando uma mensagem de apoio se você está em situação de sofrimento ou se você está acompanhando uma pessoa que está em situação de sofrimento. Independente se você é bipolar, se você está com problema de ansiedade, se você está com depressão, se você está com ideação suicida, gente, tem saída, tem tratamento, busquem ajuda. Quem está passando por uma situação de sofrimento, eu digo com propriedade, que você realmente não vê saída, que parece que nada faz sentido na sua vida, mas no dia que você não tiver coragem de levantar, levante mesmo assim. Se você não tiver vontade de comer, coma mesmo assim. Não desista. Lute, lute. É uma luta diária, um dia de cada vez, né? Se apoie aos seus amigos, os verdadeiros amigos, a sua família, a um familiar que você goste. E eu queria deixar três músicas para vocês escutarem, que são músicas que são marcantes para mim, né, durante esse meu tratamento e que eu ouço quando eu tô triste, né, que é um pagode do Revelação, que chama Tá Escrito, que ele fala que guerreiro não foge da luta, não pode correr. Então, quem tem um problema mental ou quem tem um outro problema, não pode fugir do problema. A minha madrinha, Fátima, ela sempre disse que o problema é do tamanho que nós vemos os problemas. Então, tente ver esse problema menor do que ele é, porque você vai conseguir. Eu tenho uma música do Raul Seixas que eu gosto bastante, inclusive eu coloquei nos meus agradecimentos da minha monografia de administração, que fala que veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E eu tenho uma música muito especial que foi cantada para mim no dia do meu curso de formatura de História, que chama, é uma música gospel, que ele fala que Deus não desiste de você, né? Então não desista de você porque Deus não desistiu e eu tenho certeza que outras pessoas também não desistiram de você e você vai conseguir sair dessa, assim como eu saí. A saúde mental é tão importante quanto a saúde do nosso corpo, é tão importante quanto cuidar do cabelo, fazer a unha, fazer a sobrancelha. E as pessoas ainda têm muito preconceito com isso, né? Então, procure não ter esse preconceito, procure ter empatia, procure entender. Se você não tem o que falar para uma pessoa que está em estado de sofrimento, não fale nada, né? Procure entender e não queira passar por isso porque não é fácil. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado um pouco do meu vídeo, um pouco da minha experiência. Eu quis fazer um vídeo breve para vocês, mas qualquer coisa podem mandar perguntas que eu posso fazer um outro vídeo respondendo. Um beijo e até a próxima!